Se você ganha um salário mínimo, esse conteúdo é importante para você. Mas se você ganha mais ou menos de um salário mínimo, eu também recomendo que você assista esse vídeo, porque o salário mínimo afeta toda a economia. E isso quer dizer que afeta o seu bolso. O BDF explica hoje de onde vem o tal salário mínimo e as razões por que o valor pago pelo governo Bolsonaro é insuficiente e como a política de valorização do salário mínimo vem sendo destruída. Vamos lá? O salário mínimo surge como uma saída para que, não importe a atividade executada, quem trabalha para outra pessoa possa então receber um valor que garanta o mínimo para sobreviver. Resumindo, o salário mínimo é o menor valor possível que deve ser pago por um empregador a uma pessoa que trabalha em sua casa, empresa, fazenda, comércio, indústria e etc. Esse valor deve ser capaz de pagar as necessidades comuns de uma pessoa: alimentação, roupas, lazer, itens de higiene, transporte, energia elétrica, gás e hoje a gente até poderia incluir telefone e internet. A verdade é que as necessidades variam de acordo com a cultura também, e isso pode refletir na definição do salário mínimo e de acordo também com a região e o momento histórico. Mas a gente já vai falar disso. No mundo, o salário mínimo surgiu há 200 anos. Foram a Austrália e a Nova Zelândia os primeiros países a adotarem como lei. No Brasil, esse direito é mais recente. Um salário mínimo só foi instituído aqui há 78 anos, em 1934, com as leis trabalhistas. Está garantido pelo artigo 76 da CLT, que a gente gosta tanto e que vem sendo destruída desde 2016. Pouco depois da criação da CLT, em 1946, a Constituição vigente determinou que o salário mínimo também deveria atender às necessidades da família do trabalhador, caracterizando o salário mínimo como familiar. A Constituição Federal de 88 trouxe algumas novidades para o salário mínimo. Com ela, há 33 anos, quase a minha idade, o salário mínimo familiar faz parte dos direitos sociais previstos na Lei Suprema do país. E não é só isso. Ele precisa ser reajustado para que o valor seja preservado e continue garantindo aquelas necessidades básicas que eu falei. Não importa o ano, o governo ou a situação econômica do Brasil. Além disso, não são somente as pessoas que recebem um salário mínimo que são afetadas por ele. Segundo o DIEESE, hoje, no Brasil, 49 milhões de pessoas têm rendas que estão referenciadas no valor do salário mínimo. Isso envolve domésticas, beneficiários do INSS, empregados formais, empregadores e servidores públicos. O salário mínimo afeta ainda o valor do Bolsa Família, do abono salarial, o seguro-desemprego, os benefícios do INSS e até as indenizações trabalhistas. Em 2021, o salário mínimo é de R$ 1.100. Ele foi reajustado em janeiro, com base apenas na inflação. Se pensarmos que em 2015 o valor era de R$ 788, dá a impressão de que o salário mínimo está valendo mais. Mas a coisa não funciona bem assim. Para entender quanto vale um salário, é importante saber o que esse valor é capaz de comprar. Isso se chama poder de compra. Hoje, quem ganha R$1.000 ou R$2.000 no Brasil, geralmente só consegue arcar com as despesas mais urgentes e extremamente necessárias, tipo comer, pagar o aluguel, as contas e o transporte. Sendo um salário mínimo familiar, que serve para sustentar uma família, por exemplo, de 4 pessoas, uma mãe e 3 crianças, são R$ 250 por pessoa, mais ou menos. Desse jeito, a situação fica ainda mais difícil. Eu diria que é quase totalmente impossível e degradante. Para entender a desvalorização do salário mínimo, vamos nos basear na cesta básica. Vamos voltar aos anos 90 para ver os avanços e os retrocessos na política salarial. O presidente era Fernando Henrique Cardoso.
ele assume e então passa a implementar uma política neoliberal com privatizações e desregulamentação do mercado de trabalho. Assim, ele coloca em prática o Plano Real e o salário mínimo sofre uma imensa desvalorização. Como garantido em Constituição, o valor vai sendo ajustado conforme a inflação do ano anterior. Começa com R$ 64,00 e passa para R$ 100,00 em 95. Nessa época, R$ 89,00 do salário mínimo iam para pagar apenas os produtos básicos. Já nos anos 2000, com Lula governando, o salário mínimo passa por uma verdadeira valorização. Em 2006, Lula e as centrais sindicais firmam um acordo estabelecendo um ajuste com aumento real sendo igual ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. E isso vai trazendo aumentos graduais ao salário. E o que isso significou na prática? O acordo, chamado de Protocolo de Intenções de Valorização do Salário Mínimo, não só preservava o valor de acordo com a inflação, como determinava um salário mais alto do que no ano anterior para o trabalhador. Ou seja, cada trabalhador recebeu um aumento que permitiu não apenas comprar os itens básicos, mas melhorar a qualidade de vida. E isso foi sendo aplicado anualmente. Em 2006, isso significou um aumento real de mais de 13%. Isso equivalia a quase 2 cestas básicas. Foi uma verdadeira recuperação do poder de compra do salário mínimo. Em 2010, o salário mínimo vigente já permitia comprar mais de 2 cestas básicas. Seu valor, fixado em R$ 510, representou o maior valor real do salário mínimo desde 1986. Mas com Temer e depois com Bolsonaro na presidência, o acordo que garantia o aumento real com base no PIB foi ignorado e o salário mínimo está sofrendo uma desvalorização. Segundo o DIEESE, desde 2017, o reajuste real do salário mínimo desapareceu, chegando hoje ao menor poder de compra dos últimos 15 anos. Se há 11 anos a gente comprava mais de 2 cestas básicas com um salário, hoje o valor só garante uma cesta básica e meia. O mesmo dos tempos do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, um baita retrocesso. Esse número provavelmente aumentou com a crise sanitária. Para você continuar por dentro desse e de outros assuntos, continue acompanhando o Brasil de Fato e a TVT em todos os nossos canais. Aproveita e assina o nosso YouTube. Até a próxima!